Hoje vamos falar de um fenômeno que nos acompanha desde o começo da história, desde o começo da nossa evolução pessoal. Ele é o responsável por a gente sentir um certo fascínio ou aversão por uma pessoa. Entender a projeção é fundamental para qualquer pessoa que esteja nessa jornada de autoconhecimento, espiritualidade, evolução pessoal, porque a projeção é uma maneira muito simbólica do inconsciente estar ali querendo se comunicar com você e querendo te guiar. Então, se você quer descobrir todos os segredos que estão por trás da projeção, vem comigo navegar nesse assunto, porque vocês sabem que eu gosto de mergulhar de cabeça em todos os achadinhos de Jung. Olá, bem-vindo, ou que bom te ver de novo por aqui se você já me acompanha. Para explicar um pouco mais sobre a projeção ao longo da história, primeiro eu preciso deixar claro, né, o que realmente é a projeção. Então, a projeção é quando você vê alguma característica fora e você sente uma certa curiosidade. Muitas vezes a gente não percebe. A gente olha e fala, isso daqui. Ou, que ruim, não. E o pior é que, tipo assim, você tenta se distanciar disso, mas às vezes a lembrança daquela pessoa, daquele objeto, daquela situação está ali na sua cabeça e você não sabe o porquê. É porque, muitas vezes, características, as qualidades ou os defeitos que você está enxergando nessa pessoa, nessa situação, inclusive pode acontecer em encontros de seres vivos, fala muito sobre coisas suas, coisas internas. Fala sobre símbolos arquetípicos que te pertencem. Só que como você não tem uma percepção do que se passa nesse seu mundinho interior, nessa sua psique profunda, quando você vê no outro, parece que soa um alarme, assim. Aperta uma luzinha, uma campainha, tim, 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 tim. Daí você fica lá, meu Deus, aquela pessoa, aquela situação, meu Deus, ou não, que horror, essa pessoa. Soe o alerta vermelho. Alerta vermelho! Prepare o piti. Chaves em posição! É só dar o comando, senhor! Fogo! Sabe? É bem assim, às vezes pode ser ambíguo, você pode ter um fascínio e, ao mesmo tempo, repudiar essa pessoa ou essa situação. Então é muito bom entender um pouco mais sobre os segredinhos dessa danada que é a projeção. Antigamente, no comecinho da nossa evolução, quando o ser humano ainda não era capaz de ter raciocínio lógico, nós não conseguíamos diferenciar o mundo interno, as emoções, o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, do mundo externo. Tudo estava junto, eu e o mundo externo. Então, coisas que passavam através dos meus sonhos, através das minhas intuições, através das coisas, eu enxergava isso no mundo inteiro. Parece que o mundo inteiro era nosso palco para a gente projetar. Se pensa que esta terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender, pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. A ideia de projeção como algo assim que a gente consegue separar, elaborar mentalmente, não existia, porque a gente era um com tudo. Interno e externo era um só. Jung vai falar que quanto mais retrocedermos na história, lá atrás, desde o começo da história, vai se perdendo pouco a pouco a imagem do indivíduo. O ser humano vai virando cada vez menos pessoa, né? O ego vai se diluindo até por fim desaparecer. É só coletividade. Estamos todos juntos, sentimos tudo junto e aquela barreira entre eu interno e eu externo não existe. Então foi uma era muito mais automática, sabe? Como as aves, os animais em si, né? Eles são totalmente guiados por essa outra coisa que não é o intelecto. Então eles estão lá e vivem. Então era uma fase, provavelmente, que era um pouco mais fácil, né? Porque a mente não estava envolvida e você só fluía. Tanto que nossos antepassados viam as coisas externas como parte de você. Em muitas culturas e religiões, as pessoas adoravam ao sol, à lua, viam o sol como o Deus Pai masculino, o que até hoje acontece nos sonhos. O inconsciente ainda continua dando esse nome, ou associando esse símbolo, sabe? Não somos nós, o inconsciente sempre associou essas coisas. Ele
via a água, o mar, o lago, ele sabia que era algo que estava vivo, fluindo. Não só o mar, todos os outros seres vivos. Então era uma conexão assim, era totalmente impregnado o nosso inconsciente coletivo no mundo. A gente falava que, ai, meu Deus, tá chovendo, tem uma tempestade, tem raio. Não, é a ira de Deus. Porque no inconsciente chuva, monstros, tudo isso tem a ver com coisas que a gente tá passando, né? E o inconsciente às vezes traz numa visão com uma narrativa histórica ali. Quem tem a capacidade de analisar seus próprios sonhos, ou não a capacidade, né? Quem lembra, porque a maioria não lembra. Então, quem tem o costume de lembrar já deve ter se deparado com essas situações ou essas figuras oníricas. Então, nossos antepassados, os primitivos, antes do intelecto, viviam, era um só com o todo, né? Você não tinha tanto essa distinção. A vida inteira era uma eterna projeção. O mundo era teu palco para você projetar tudo o que acontecia em você. Pode parecer muito bobo ainda, né? Pensar que, ai, como que a gente vai trazer conteúdo dos sonhos para a realidade? Como assim? Gente, quantas pessoas ainda têm medo de, por exemplo, pega e assiste sozinho um filme de terror, qualquer um que for. Bom, não qualquer um, né? Mas um relativamente bom. Sozinho. 2 horas da madrugada. É impossível que você não se sinta um pouco assim, menos sozinho em casa. Por quê? Porque esses conteúdos que estão no filme de terror, a bruxa, isso, aquilo, são conteúdos oníricos. Na cabeça existe. Eu já me deparei muitas vezes com esse tipo de personagens no mundo onírico. Então eu sei que existem esses personagens lá. Até hoje temos medo desses personagens fictícios, monstros, mesmo não sabendo que eles não vão se apresentar literalmente assim. Dizem que tem pessoas que conseguem ver, mas é a minoria da minoria da minoria. Então a probabilidade de que algo se te presente é muito mínima. Deus me defenderai. Então, por que a gente ainda tem tanto medo? Por conta dessa conexão com o inconsciente. O inconsciente, nós, ele está ali, mesmo que a gente não reconheça ele ali, ele ainda tem e associa algumas coisas. Então, depois dessa era, né, onde éramos um com o todo, e era tudo, o mundo interno e externo era tudo a mesma coisa, a Europa passou por um processo pesado de intelectualização e racionalização. Por que Europa? Porque nós, aqui da América, temos mais da cultura europeia do que nossa própria cultura. Somos literalmente uma cópia deles. Então não tem como não falar dos nossos antepassados sem falar dos europeus, para vocês entenderem melhor como que a projeção foi mudando com o tempo. Antes, quando eles começaram a despertar, né, a consciência, começaram a ser mais racionais, a filosofia romana e o cristianismo tiveram um papel essencial. Mas antes, né, no comecinho, antes disso, quando eles estavam começando, né, a entender que existe uma separação entre meu mundo interno, das emoções, do inconsciente, onde estão as lembranças, do que meu mundo concreto aqui, o externo, onde eu estou com vocês. Existe essa diferença. Então, eles estavam começando a se reconhecer. Quem sou eu, esse indivíduo que tenho meus problemas, meus desejos, meus sonhos, enquanto a outra pessoa também, ela tem, né, o mundo dela interno. Então, a gente começou a ver que, poxa, não somos todos juntos, né? Eu sou eu, existe uma consciência aqui que está pensando diferente de você. Então, nesse momento, não paramos de projetar. Nesse momento, só começamos a projetar. As coisas internas mudaram. Já a ideia apenas de não sei, vamos dizer, um Deus Sol ou uma coisa assim, já não era suficiente. A gente estava começando a entender várias coisas. Então, quando a gente se deparou com instintos e forças internas psicológicas, psíquicas, e não soube, né, interiorizar e ver isso em si mesmo, começamos a projetar em deuses, né? Os europeus, os nórdicos, os celtas, começaram a projetar grandes deuses que no fundo eram a representação do que eles sentiam, né? Os próprios instintos deles, as próprias coisas que eles estavam tentando organizar isso, mas ainda projetando lá fora. Eles estão ali, eles iam nos templos, eles invocavam, adoravam, festejavam. Para eles, os deuses gregos, esses deuses não eram só, ai não, o faz de conta. Não, para eles realmente representavam essa energia. Então, a gente vê que antes, né, da filosofia, do cristianismo, eles ainda projetavam lá fora e projetavam as coisas que eles estavam descobrindo dentro de si. Mas, novamente, ainda a gente não estava tendo a consciência suficientemente avançada para a gente reconhecer que eram nossas, nasceram de nós e não... Porque a projeção, toda projeção é algo que não foi reconhecido
dentro de nós. Então, se você está projetando, é porque você ainda não reconheceu em você. Por isso é tão interessante esse assunto da projeção. Então, o que aconteceu? Nessa era onde a consciência do indivíduo começou a despertar, começaram a chegar, né, a filosofia romana trouxe, né, uma ideia do logos, a razão, o pensar, quem eu sou, penso, logo existo. Então, essa ideia, né, da gente focar muito na razão. E a mitologia foi meio que deixada de lado, né? Ó, isso daí dá pra ver que é uma loucura aí da tua cabeça, não tem lógica isso daí que vocês estão achando. A filosofia veio, né, com essa ideia de vamos ir mais para a razão. Não me leve a mal, eu amo filosofia, mas para vocês entenderem o papel dela nesse momento. Ela foi, não é que ela se levantou e falou chega, não, mas ela sem querer, né, trazendo essa ideia foi distanciando o homem do mito. Porém, quando o cristianismo chegou, eles aproveitaram os mitos. Eles falaram, não, essas pessoas ainda têm essas crenças, só vamos mudar um pouquinho, né? Eles trouxeram uma espiritualidade rígida, uma espiritualidade estruturada. Você podia sim adorar a sua deusa, mas agora não é essa. Agora é essa daqui que se encaixa na história. Sabe? Então eles vieram com essa ideia de tentar fazer essa junção dos dois, mas de um jeito totalmente controlado, estruturado e muitas vezes, né, muito autoritário. A própria energia solar masculina, né, não é assim. E, né, a gente sabe, né, a sombra da Igreja Católica. Então a gente vê que na tentativa, né, de dar estrutura para aquele ser humano que era antes, né, eu e o todo e tô lá, ele precisou de muita energia masculina que às vezes, né, foi muito para uma polaridade extrema. Então, nessa época, ainda na verdade estamos caminhando por finalzinho, a gente ainda está nessa época porque a gente ainda está projetando, né? E é disso que vamos falar depois. Mas essa ideia de que sempre era necessário projetar, inclusive quando veio, né, a Igreja Católica Cristã, continuamos projetando, só que de uma maneira mais condensada. Deus é um só, e os valores, a moralidade estavam muito junto, mas também tudo os outros, aquelas forças psíquicas internas viraram o mal, condensada como demônios ou coisas ruins. Então tudo estava condensado, o que não servia, né, à razão, porque quem se perde em qualquer outra coisa, qualquer prazer, qualquer outra coisa, né, é uma pessoa que é pouco racional, realmente, né, é uma pessoa que, enfim, foi condensado, né, os mitos, as forças psíquicas internas, mas sempre projetando, até agora não conseguiram nos fazer aquela junção que volta para dentro, né? Agora, para entender um pouco sobre as projeções duais, os tempos de adoração mudaram. Agora não são mais os Olimpos, os montes, não, agora são as telas. Celular, TV, inclusive aqui no YouTube. E vivemos num paradoxo incrível, porque intelectualmente somos muito evoluídos, mas temos um vazio simbólico muito grande. E a projeção é inevitável porque tudo que não é interiorizado aparece como projeção. E para você interiorizar algo, às vezes o intelecto não vai te ajudar, porque ele vai estar te julgando, ele vai achar que isso não faz muito sentido. Ele tá lá falando aqui, ó, provas, referências, de onde que você tirou isso? Não tá preocupado muito com sentir. Então, como temos deixado de lado a emoção, o sentimento, o amor, inclusive se fazem poucas músicas apaixonadas, né? Eu lembro que na minha época, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu escutava muito músicas apaixonadas porque se fazia muito, 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 muito. Hoje não tem muito essa ideia, né? É uma ideia em todos os gêneros musicais, é bem louco isso. Mas, como a gente está muito mental, né? Todo mundo está elevado ali com aquela vibe de estou pra frente. Então, o coraçãozinho, tadinho, a energia feminina, aquele caos interno, foi deixado de lado e está continuamente projetando. Por quê? Quando ele projeta, é ele tocando na sua campainha interna, mas não para você ficar com fascínio ou com raiva, mas para você fazer essa análise. Por que eu tô sentindo isso? Então, como a gente não faz isso, porque também não se tem uma educação sobre isso, e as projeções, apesar de ser muito antigo, né, o linguagem simbólico hoje não é tão fácil de interpretar. Outro momento que a gente projeta muito e que o inconsciente está te mandando mensagem é através dos sonhos. Quando estamos sonhando, todos os personagens são você. Não sempre, né? Mas quase sempre são todos você. Então, é o inconsciente fazendo você se enxergar por fora, mas para você acordar e entender que é você.
Não para você pensar, ah, não, é essa pessoa. Não, é você, são partes suas. Então, aquele teu amigo, aquela pessoa, com certeza tem muitas coisas que você se identifica com ela ou você tem todo o potencial de desenvolver. E isso é o mágico da projeção, porque é potencial vivo em ação. Enquanto continuar na projeção, você não vai ter integrado, você não vai ter plantado essa sementinha que está lá pronta para se desenvolver. Então, hoje em dia na modernidade, celebridades, políticos, figuras públicas viraram nossos arquétipos, eles interpretam, viraram papel simbólico, passaram de ser indivíduos normais para virar um símbolo aí pra gente. Quando o inconsciente está lá no feed passando e vendo, e ele vê algumas características que se repetem, ele fala, olha só, um arquétipo, que legal, vamos trabalhar porque esse é um arquétipo que você tem potencial, daí ele te incomoda, daí você fica procurando através de fotos, através de conteúdo, você quer acompanhar, ver mais aquele fascínio ali, ó, ou não, ou você vê, você vê, te chama atenção, mas você quer esquecer e não consegue, porque tá lá, ó, aquele conteúdo, ó, aquilo, tô falando algo importante. E queremos ignorar, né? Por isso que às vezes tem que aparecer novamente nos sonhos, uma projeção mais acentuada. Então é perigoso a gente viver nessa projeção intensa. E agora, né, os deuses do Olimpo, que são essas figuras públicas, elas têm um brilho, mas um brilho artificial. Nós damos esse brilho a essas pessoas. Essas pessoas só têm essa aura de porque nós acreditamos nisso, nós vemos essa pessoa e pensamos que, nossa, essa pessoa... A colocamos em um super pedestal, entende? No fundo, a pessoa é uma pessoa normal, só que a gente, como ela tá ativando símbolos em nós, arquétipos poderosos, essa pessoa parou de ser ela e virou um ator do inconsciente coletivo. Ele está lá no palco da vida, atuando para você, e você está lá, né, naquele fascínio por essa figura. E essas projeções dão carisma, autoridade, magnetismo, mas também pode causar ódio, inveja, bagunça. Então, às vezes é muito ambíguo e é importante reconhecer quando é uma projeção. E as redes sociais, obviamente, né, eu ia falar das redes sociais, senão não seria eu. As redes sociais intensificam isso. Por quê? Porque você tá lá e criando uma falsa sensação de proximidade. A pessoa tá lá todos os dias com você, mas não é a pessoa de verdade, né? É uma versão fragmentada dessa pessoa, é só um pedacinho. Ela falou, não, eu vou passar essa ideia, e todo dia, né, ela pega esse pedacinho e mostra para você. Embala ele numa narrativa filtrada. E isso é muito perigoso porque o inconsciente coletivo adora narrativas, contos, fábulas, ele ama. Tudo esses mitos, as histórias, tudo foi o inconsciente que criou, então ele adora narrativas. E ele, bobinho, né, acredita que tudo que tá acontecendo é real e que esse arquétipo é o arquétipo vivo e tá lá todo o tempo, né, te dando aquele fascínio por essa pessoa. E quanto mais cresce seu fascínio ou sua sombra em relação a essa pessoa, mais aquele personagem também cresce, né? Ele fica... Nossa, tem pessoas que viraram arquétipos em nível mundial, né? O mundo sabe quem é e relaciona essa pessoa a algumas características simbólicas. Tá, mas você talvez me pergunta, qual que é o problema, Charlene? Deixa essas pessoas, né, terem esse canal entre o eu e o arquétipo do inconsciente coletivo. Qual que é o problema, né? Que elas tenham esse canal. O problema é que essas pessoas, no fundo, são pessoas normais. Não são pessoas altamente simbólicas ou pessoas, nossa, semideuses. São pessoas normais, com vidas normais, problemas normais. Então, algum momento ela vai sair da tua expectativa. Porque ela não é esse arquétipo, ela é uma pessoa normal que está ali fazendo um papel. Então, quando essa pessoa sair do que você espera desse arquétipo ou dessa projeção, é aí onde as críticas começam. A raiva chega, o desapontamento esmaga. É por isso que muitas pessoas conseguem passar de amar, idolatrar uma pessoa a ter muito ódio, mandar muito hater para essa pessoa em poucos lapsos de tempo. E não me leve a mal, eu também sou uma pessoa que projeta, não só porque eu tô falando, eu não projeto. A gente sabe que a psique, né, o mundo interno, ele está vivo. Então, não é algo que eu já resolvi e pronto. Não, ele está ali
todos os dias se comunicando com você. Então, às vezes, vão aparecer outras projeções, outra sombra. A gente tá, né, em contínua integração. Então, eu também, às vezes, projeto. O outro dia, nossa, eu tô achando uns canais gringos maravilhosos, onde só tem mulher negra falando, ensinando e fazendo maquiagem, isso, aquilo. E eu tô gostando muito, porque quando você vê outra pessoa e você fala, caramba, eu também penso isso, eu também. Você vê a pessoa e fala, nossa, a gente seria melhores amigos porque a gente é parecida, a gente tem a mesma ideia. Então isso daí é uma projeção, né, no momento, às vezes, né, porque tá acontecendo em tempo real isso daí. Então eu vou conhecendo, né, às vezes são de nichos diferentes e eu vou tendo esse fascínio, né, e por quê? Uma projeção. Algo em você fala, ó, essa pessoa consegue se expressar de um jeito que você gostaria de se expressar, mas você tinha vergonha. Ou essa pessoa fala, sabe? A projeção é aquilo. E obviamente a gente passa por isso. Não por falar sobre isso, não significa que eu não passe por isso. Mas a diferença é você ter consciência, né? E é justamente esse o grande desafio desse nosso mundo contemporâneo. Conseguir dar nomes às projeções. Falar, esse é esse arquétipo, ou esse. Então, é muito perigoso projetar cegamente em alguém, porque daí, quando essa pessoa te falha, né, te desaponta, foge da imagem que você estava projetando, você pode inclusive chegar a ter uma crise existencial, um colapso nervoso, dependendo de o quanto tua projeção estava nessa pessoa. É o que acontece com líderes religiosos, né? A pessoa tinha uma super projeção de que essa pessoa era, nossa, super sagrada e não sei o quê. Daí a pessoa faz uma coisa que ela considera totalmente contra do que essa projeção representava, daí ela fica devastada, né? Ela se afasta dessa religião, dessa qualquer coisa, ela se afasta e às vezes ela pode ficar muito machucada e nunca mais querer voltar por conta dessa projeção. Então, é uma loucura, né? O negócio da projeção é muito, muito forte. E não é saudável. Não é saudável, gente. Reconheçam. Depois, né, eu vou dar uns truquezinhos de como a gente pode reconhecer ou qual que é o melhor caminho para lidar com essa situação. Eu quero dar um exemplo fácil, só para ter certeza que ficou, né, a ideia da projeção na atualidade. Tem pessoas que, por exemplo, antes eram vistas como um arquétipo positivo, não sei, um herói, algum arquétipo relacionado a algo do bem e faz algo horrível. Por exemplo, o caso do P. Diddy. Ele virou um arquétipo do mal pelas coisas que ele fez. Então ele tirou... Quando as pessoas... Me imagino que as pessoas próximas, né, não tão próximas, mas as pessoas que estavam por aí, falaram, nossa, meu Deus, eu nunca imaginava, né? Então se rompe essa projeção sobre essa pessoa e a pessoa vira uma coisa totalmente ruim. Também tem o caso do Felca. Não sei se vocês sabem, mas depois que ele estourou, né, no seu último vídeo, algumas pessoas começaram também a ter um tipozinho de ranço, assim, por ele. Porque algumas pessoas projetavam nele aquele arquétipo que era mais da pessoa comum, um tongão, uma pessoa que tava lá, sabe, meio um trickster, alguém, sabe? E agora ver alguém vestindo um arquétipo diferente, do justiceiro, do sábio, do velho sábio, de uma pessoa assim... Não, cara. O meu propósito é realmente tentar fazer o bem pro próximo. É só isso. Porque sem isso, cara, eu não sou ninguém. Então se eu posso ajudar uma pessoa que já sofreu o que eu passei, uma pessoa que passa pelo que eu passei, a conta fecha pra... Daí a pessoa meio que, não sei, eu gostava mais da minha projeção, outra, essa dali parece que foge muito, ou meio que, sabe? Por isso que a gente vê próprias pessoas que, como não te agrada isso? Como pode ser que você se incomode por algo que no fundo está pregando uma justiça ou está pregando ideias nobres? Então, às vezes acontece. E outro exemplo, que pode ser um exemplo hipotético para vocês ficarem 100% fodas nisso das projeções, vamos usar esse arquétipo da Anitta. Porque hoje ela tem um arquétipo, por exemplo, não sei, um arquétipo da mulher que se inclinou para o masculino, né, com a mentalidade mais racional, e que tem, por exemplo, a sereia e outros arquétipos ativados nela, ou um pouco de Lilith também, aquele feminino indomável, aquela ideia. Então, vamos dizer que ela, né, que obviamente esse é o arquétipo dela, que ela trabalhou anos para construir essa reputação. Esse é o arquétipo dela. Ela tem várias pessoas que se identificam e projetam nela, né? Porque se eles falam, ai meu Deus, e vão nos shows e fazem, obviamente a pessoa tá projetando dessa pessoa. Obviamente, então, ela tem milhões de pessoas que estão projetando nela esse arquétipo de Lilith, da sereia, talvez da meretriz. Então, as pessoas estão projetando isso nela
E vamos dizer que ela do nada fala, pronto, mudei. Vou eliminar esse arquétipo. Porque sim, pode ser que seja realmente só um personagem, pode ser que essa pessoa não seja 100% assim. Eu me falava que não existe nada que seja 100% bom, 100% ruim. Ambos somos meio que misturados, temos coisas ruins, temos coisas boas. Então, pode ser que realmente seja só um pedaço dessa pessoa. Mas é o arquétipo que ela está, né, acendendo nas pessoas. Daí, vamos dizer que ela decide, não, hoje eu vou acordar e vou ser outra pessoa e vou mostrar pro mundo essa pessoa. E vamos dizer que ela vai com um arquétipo oposto desse arquétipo, o arquétipo, vamos dizer, de Maria, que é um arquétipo super resgatado, que é um arquétipo de doação, de amor pelos outros acima de você, de sacrifício divino, de várias outras coisas que não incluem tanto sensualidade, liberdade, autonomia, esse caos, aquela energia. Não, é uma energia mais resgatada. Provavelmente vai mudar várias coisas, né? Porque é um arquétipo diferente. Assim, não que não possa integrar. Vocês já sabem, tem outros vídeos que eu falo como é importante integrar tudo. Mas se ela começar só a mostrar isso, sempre falar sobre isso, se vestir diferente, falar diferente, as pessoas vão falar, não gosto, você estragou minha projeção, o que é isso? Não, essa versão é uma versão que não me representa, não desperta algo em mim, ao contrário, sim, desperta algo, mas algo que eu não quero reconhecer. Então, não, eu demorei tanto para construir uma ideia, não. A grande probabilidade é que essa pessoa receba muito hater e perda, não sei, muitas das pessoas que a seguem. É inevitável. Sim, pode ter pessoas que mesmo assim mantêm uma projeção por uma outra coisa, não sei, por desenvolvimento pessoal, ou como essa pessoa cresceu na vida, não sei. As projeções são várias. Pode ser que tenha, mas o grande público tem essa projeção daquele feminino caótico. Então, esse é um exemplo, claro, de como aconteceria uma perda de ilusão da projeção. Então, é uma coisa muito desafiadora ali. E é bem chato, assim, lidar com as projeções. Não é um trabalho tão gostosinho, não. É um trabalho, às vezes, chato, mas muito importante, porque vai te ajudar a ser uma pessoa mais inteira, mais íntegra. Hoje vivemos uma busca incansável por espiritualidade, astrologia, tarô, isso, aquilo. E Jung diria que essa jornada, né, essa jornada que a gente viveu, né, desde o comecinho e agora, depois quando a gente foi desenvolver o intelecto, era a jornada intermediária, era a jornada necessária, era necessária essa jornada desde o comecinho, desde aquela era animal e tudo até agora, que a gente está tentando voltar a integrar, né? Então, o inconsciente coletivo ele está querendo reativar o vínculo do ser humano com aquele mundo interno, mas agora com a consciência. É como se a gente tivesse passado, né, do estado infantil, que era mitológico, fantasioso, para o estado da adolescência, que era razão, não, isso, aquilo, eu acho, eu creio, não, para finalmente ir para o estado do amadurecimento, da sabedoria, onde a gente integra novamente. A gente pega o que vem de dentro e trabalha com isso, em vez de projetar. E o incrível de tudo isso é que esse é o mesmo processo que nossa versão interna passa. As mulheres, né, têm a evolução do ânimo sai daquela versão animalesca, daquele homem selvagem, para depois ser o sábio, o guia, o mestre. Os homens também, né, a ânima passa por esse estado caótico para depois ser a mestra, a guia, onde você integra tudo. Então você vê que o que é dentro é fora, né, do micro para o macro. Nossa evolução pessoal tem a ver com a evolução coletiva, né? Essas projeções mostram que nós coletivamente estamos procurando integrar isso, voltar, né? Fechar esse ciclo. Então, é como se o ser humano tivesse literalmente saído do paraíso que lhe conectava com a inconsciência, com o todo, tudo aquilo junto e misturado, aquele sentimento de não se separar, de não ter que pensar, de tá tudo bem, para depois passar pelo deserto da razão, onde foi um pouco caótico, foi meio bagunçado, mas finalmente chegar à Terra Prometida, né? Onde a gente junta a razão e a emoção. A psique, a alma feminina quer ser vista de novo. Aquele oceano interno quer novamente se apresentar para você. Agora não para nos afogar, né? Mas para estar lado a lado com a consciência. Gente, já
Não tem mais como a gente continuar acreditando que só o lado lógico vai levar-nos a muitos lugares. E sim, tecnologicamente a gente está evoluindo, mas a maioria dos nossos problemas não são tecnológicos, são emocionais, são viscerais. As pessoas que têm dinheiro, né, falam, meu Deus, mas eu sinto um vazio, mas eu... Porque os problemas não são só dinheiro. Parece que sim, mas não. Tem muita coisa que tem que ser trabalhada internamente. Então, se você projeta, tente ver qual que é esse arquétipo que essa projeção desperta. Por que ela quer nascer? Será que eu devo ser mais confiante? A gente vê, né, as mulheres que projetam, que representam, fazem o papel, né, do arquétipo de Vênus, da Afrodite. Elas falam sobre beleza, sobre moda, sobre isso, aquilo. As mulheres ficam lá fascinadas com isso. É tua autoestima querendo nascer. É teu cuidado pessoal, é tua feminilidade querendo fluir. Os homens que projetam, por exemplo, o deus Zeus, Odin, não sei, Thor, homens que são vigorosos, que vão lá e fazem acontecer, que se destacam, que conseguem transmitir conquista, sucesso pessoal. Então, teu inconsciente falando, a gente também pode ser assim, a gente também quer isso daí. Então, trabalhe isso interno. E às vezes só ficar rolando o feed pode te dar uma sensação de né, tá apertando lá o botãozinho, a campainha, mas não significa que você está integrando. E a integração dos arquétipos é, né, a chave para Jung, né? Jung trabalhou toda a vida dele falando sobre a importância da integração, de você pegar não só os arquétipos que você quer, talvez vai ter uns arquétipos que você julga, que você meio que... mas integre eles, para eles não terem que estar projetando ou estar, né, tomando conta de você. E para quem quiser continuar vendo sobre as projeções, eu tenho um vídeo que fala sobre projeções nos relacionamentos e tem um outro vídeo que dá dicas práticas. Então depois eu vou deixar aqui no final. Dá uma olhada, tá bom? Porque quanto melhor você trabalhar as projeções, você vai ter uma visão muito mais leve, né? E mais íntegra, completa. Então, obrigada por chegar até aqui. Eu sei que falei um pouquinho demais, mas eu fico muito feliz. Espero que realmente você possa usar isso daí na sua vida. E, por favor, se você tiver algum amigo, alguma pessoa muito especial que você quer passar essas dicas, manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.